Boa noite. Boa noite. Caminhoneiros ignoram o acordo anunciado pelo governo e mantêm estradas bloqueadas em todo o Brasil. O presidente Michel Temer autoriza as Forças Armadas a atuar em nome da garantia da lei e da ordem. A pedido do governo, o Supremo Tribunal Federal dá sinal verde para multar em R$100 mil por hora as entidades que mantiverem a obstrução das rodovias. O quinto dia de paralisação agrava o desabastecimento de combustível nos postos. A falta de suprimentos ameaça interromper tratamentos de saúde. Provoca o sumiço de produtos no comércio de alimentos. E aumenta o suplício de milhões de cidadãos no transporte coletivo. O ministro do STF, Marco Aurélio, manda soltar um condenado em segunda instância pelo assassinato da missionária Dorothy Stang, no Pará. E na série especial de reportagens sobre os jogadores da seleção, a trajetória de Marcelo para a Copa do Mundo da Rússia. Dentro de 1 minuto, no Jornal Nacional. A greve de caminhoneiros em protesto contra o preço do diesel completou hoje 5 dias e surpreendeu quem imaginava ter havido um acordo de representantes da categoria com o governo. Desde as primeiras horas da manhã, os brasileiros encontravam estradas bloqueadas e escassez de combustíveis, de gêneros de primeira necessidade, como alimentos, medicamentos. À tarde, o presidente Michel Temer anunciou que tropas federais estavam autorizadas a agir para desobstruir vias interditadas por grevistas e prender os que tentassem impedir a operação. A decisão do governo se tornou pública 16 horas depois do anúncio do tal acordo que encerraria a paralisação dos caminhoneiros. As medidas foram desprezadas por líderes do movimento e muito criticadas por economistas preocupados com o rombo nas contas públicas. Por uma trégua na greve, o governo aceitou vários pedidos dos caminhoneiros. Reduziu em 10% o preço do diesel nas refinarias por 30 dias. A partir daí, os reajustes no valor do combustível passarão a ser mensais. Na prática, o governo suspendeu a política de reajustes diários de preços da Petrobras até o fim do ano. Nesse ponto do acordo há um detalhe importante. Caberá ao governo compensar as perdas da Petrobras com essa redução no valor do diesel, ou seja, a diferença entre o preço antes da greve e o preço com 10% de desconto será paga pelo governo à Petrobras. E manter essa política até dezembro deve custar quase 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Outros pontos do acordo. A CID, uma das contribuições sobre o diesel, vai ser zerada. E o governo se comprometeu a negociar com os estados a isenção do pedágio do eixo suspenso dos caminhões que trafegam vazios. O governo não disse ainda quais despesas vai cortar para compensar a Petrobras. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que cada aumento de despesa precisa ter uma receita equivalente. Caso contrário, alerta este economista, o rombo nas contas públicas pode ficar ainda maior. Nós temos uma meta para esse ano de um déficit de 159 bilhões de reais. Veja que quando você passa a ter agora um novo encargo, que seria um subsídio para equilibrar o preço do combustível, você passa a aumentar, vamos dizer assim, o problema. O ministro da Fazenda também fechou um acordo inicial com os estados para mudar o ICMS, o Imposto Estadual do Diesel. A redução do ICMS seria de 5 centavos por litro de diesel. Esse desconto, somado aos 25 centavos de redução anunciados pela Petrobras e aos 5 centavos de redução da CID, pode fazer a queda no preço do diesel chegar a 35 centavos por litro. Mas 6 governadores do centro-oeste e norte do país não gostaram da proposta de reduzir o ICMS. Disseram que é uma solução paliativa e que não encontra respaldo na Lei de Responsabilidade Fiscal, porque os estados, diversamente da União, não podem compensar essa perda de receita com o aumento de outros tributos ainda dentro do ano de 2018. O ministro da Fazenda, no entanto, disse que confia na negociação. Essa decisão será tomada pelo conjunto dos estados e o prazo que nós vamos dar para a decisão é até o final de segunda-feira às 17 horas. Alguns estados não puderam estar presentes, então acho que é importante que todos tenham a oportunidade de opinar aqui
nessa proposta. Este economista afirma que a redução do preço do diesel tem um custo para o governo. Vai ser difícil arrumar dinheiro no momento em que a atividade econômica, que começou um ano razoavelmente forte, começa a perder confiança e inspiração para a recuperação. Isso diminui a arrecadação, faz com que aquela previsibilidade de coleta de impostos fique menor. O país amanheceu sem trégua por parte do movimento dos caminhoneiros. O balanço do governo federal é de redução nas interdições em estradas, de 938 para 519. Já está todo mundo acordado aqui ninguém sai. Rodoanel Mário Covas, que contorna a Grande São Paulo, no acesso a uma das rodovias que ele interliga. Motoristas dão meia volta na contramão pelo acostamento. Existe um bloqueio logo adiante. Em relação ao que nós registramos ontem, neste mesmo ponto da rodovia Regis Bittencourt, na região da Grande São Paulo, a impressão é de que nada mudou. Nem no número de manifestantes, nem no bloqueio que eles fazem, nem na disposição dos caminhoneiros de manter o movimento, apesar dos anúncios feitos pelo governo. Eles contestavam a reunião e o acordo de ontem. Não tinha ninguém representando a gente. Os carreteiros são autônomos, não tem esse negócio, não é greve. É uma paralisação reivindicando mesmo. Dali 30 dias ele quer aumentar de novo. E a cada 30 dias sucessivamente acontecer a mesma coisa, ele não quer. Como é que vai desse jeito? Ninguém aguenta. E também comentavam o pronunciamento do presidente Temer hoje, que atribuiu a continuidade da greve a uma minoria radical e determinou o uso de força policial e militar para desobstruir as estradas. Eles estão falando que é uma... Então, olha a minoria, ó. Grava bem a minoria, grava tudo no rodoanel travado. Eles dizem que confiam no apoio das pessoas que continuam abastecendo caminhoneiros com água, comida, até refeições prontas. Neste caso, cafezinho. No meio da tarde, manifestantes decidiram liberar a rodovia Fernão Dias, na região de Guarulhos. Na BR-386, no Rio Grande do Sul, um motorista furou um bloqueio e atirou contra os manifestantes. Um homem que não é caminhoneiro foi baleado na perna. Na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, um caminhão que transporta pisos foi apedrejado. O motorista foi orientado pela empresa a não tentar mais passar e esperar. Agora tá esperando aqui à vontade, o patrão, né? Ver se alguém reconhece aí o serviço da gente para vir buscar nós, senão vai ficar aqui passando fome e frio. Roupa não tem mais, dinheiro não tem mais nada. Não sei como é que vai fazer. O destino dele é o Porto de Santos, onde os caminhões não entram. O mesmo acontece no Porto de Suape, em Pernambuco. Ontem à noite, durante um bloqueio na BR-304, na região metropolitana de Natal, 3 pessoas foram atropeladas. O motorista fugiu do local, mas foi preso. Numa rodovia de Goiás, um motorista que não conseguiu entregar 34 mil litros de leite distribuiu tudo para quem apareceu por ali. E o movimento dos caminhoneiros ganhou reforço de vans, que fizeram protestos em várias cidades. Assim como os motoristas de aplicativos e os motoboys de São Paulo, que chegaram a bloquear uma importante avenida da cidade. É o único jeito de parar mesmo, abaixar o combustível, o que a gente precisa, entendeu? Até pescadores do litoral paulista, que também usam óleo diesel nas embarcações, passaram a apoiar o protesto dos caminhoneiros. A Advocacia Geral da União conseguiu 28 liminares proibindo a obstrução de estradas federais em 14 estados e no Distrito Federal. Para milhões de brasileiros em todo o país, encontrar combustível se tornou uma necessidade urgente e um desafio enorme. Logo cedo, a fila gigantesca no posto em Itapevi, na Grande São Paulo, anunciava um dia difícil para quem precisava de combustível. Aqui, a prefeitura decretou prioridade para ambulâncias, carros de polícia e de transporte escolar. Os poucos caminhões-tanque que circularam em São Paulo foram escoltados pela Polícia Militar, que também sofre para abastecer. Nesse posto em Guarulhos, óleo jogado pelos grevistas na rampa de entrada impediu a tentativa. Em Porto Alegre, a escolta foi para garantir o abastecimento da própria polícia e do aeroporto Salgado Filho. Na refinaria Duque de Caxias, no Rio, a Polícia Rodoviária Federal interditou uma das pistas da BR-040 e garantiu a saída de caminhões carregados de combustível.
Em Pernambuco, o governo decretou estado de emergência. No porto de Suape, que está com bloqueio, a escolta foi para garantir o abastecimento de serviços essenciais, como hospitais. Em Salvador, também só os carros dos serviços públicos podiam entrar na fila dos postos que ainda tinham combustível. O mais comum eram os avisos de bombas secas. Pouco depois do anúncio de que o combustível tinha acabado nos postos da Grande São Paulo, o abastecimento virou um garimpo ainda mais difícil. Esse posto aqui na Avenida dos Bandeirantes só tem gasolina aditivada. Ela está no fim, mas a fila é a perder de vista. Era muito tempo de espera. Quanto tempo a senhora ficou na fila? 1h30. E só tinha gasolina mais cara. Fica para o taxista ter que abastecer com a gasolina aditivada R$ 5,29. Nesse momento não tem nem como, né? Tem que abastecer e trabalhar. Motoqueiros na Zona Sul de São Paulo bateram galões em protesto. A moto tá na reserva, se não passar aqui eu fico a pé, tem que deixar a moto na rua aí, ó. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, um homem foi preso por estocar e vender gasolina a R$ 6,90 o litro. Em Foz do Iguaçu, a Polícia Federal apreendeu mais de 900 litros de gasolina contrabandeados do Paraguai. Esse motorista foi um dos últimos a conseguir um pouco de combustível em Palmas. Os 54 postos da capital do Tocantins já não tem nada nas bombas. Agora é voltar para casa e encostar o carro. Comprar uma bicicleta talvez seja melhor. O desespero fez o motoboy de Florianópolis apelar para conseguir trabalhar. Já cheguei até a botar álcool de cozinha na moto porque eu fiquei sem combustível. Também faltou para os aviões. Em 10 aeroportos administrados pela Infraero, o combustível acabou. No de Brasília, que é da iniciativa privada, 46 voos foram cancelados até o fim da tarde. Passageiros passaram horas nas filas para fazer remarcação. 2 horas e 40 minutos de voo. Quanto tempo o senhor está na fila aqui? 2 horas e 45 minutos. Uma das maiores preocupações é com o abastecimento de serviços essenciais como o de saúde. Hoje, a reserva técnica de combustível para ambulâncias como as do SAMU em São Paulo é de 3 dias. A Prefeitura decretou estado de emergência para ter prioridade de abastecimento. A gente está se esforçando para garantir a manutenção dessa condição nos próximos dias e, se perdurar a greve, a gente tem que estar trabalhando para novos planos de contingenciamento. No Hospital das Clínicas de São Paulo, o estacionamento de ambulâncias quase vazio revelava o drama dos que vêm de longe para se tratar. A viagem do pedreiro Rogério com o filho que tem câncer foi bem mais difícil hoje. O carro não teve como abastecer e por causa do trânsito fechado também. Aí a gente foi obrigado a vir de trem. Empurra, é uma coisa muito estressante para a gente, para ele que é criança, é complicado. A associação que reúne as 4 maiores empresas aéreas brasileiras afirmou que de ontem até às 6 horas da tarde de hoje, 89 voos foram cancelados por falta de combustível em aeroportos. E a gente viu, quem tem um carro ou uma moto precisou procurar combustível. Quem não tem e depende do transporte coletivo precisou de muita paciência e de coragem. O brasileiro acordou sabendo que ia ter mais um dia difícil. Só não tinha ideia do quanto. Bom dia, são 4h10 da manhã. Eu vou tentar, chegar no meu trabalho. E era tentar mesmo. O transporte não apareceu para todo mundo. Tô eu e minha amiga Carol desde 5h30 da manhã no ponto esperando o van e não passa. Por causa dessa greve, nós temos que andar uma reta enorme para ver se passa um ônibus ou uma outra condução que nos leve até o centro para poder ir para o trabalho. Tá bem complicado. Acabei de ser informada que não tenho BRT. Infelizmente eu vou embora porque eu não tenho condições de chegar no meu trabalho. O combustível para chegar ao trabalho hoje foi muita persistência. Com menos ônibus rodando, o transporte público passou de caótico a sacrificante. Olha só quando chega o ônibus, o que acontece? Esse aí nem conseguiu abrir a porta. Já estava lotado.
O repórter Guilherme Peixoto acompanhou uma passageira que ontem faltou ao trabalho porque não conseguiu embarcar. Hoje deu, com muito custo. A gente, enfim, conseguiu embarcar, mas olha só, não dá para se mexer dentro do ônibus. Olha aqui, vou tentar mostrar para vocês. Onde é que tá a dona Sônia? Cadê a dona Sônia? Aqui, ó, espremida, com sardinha na lata. Não tem espaço nem para respirar, para nada. Tô nas costas da moça aqui, ó. A falta de óleo diesel tirou quase metade da frota de ônibus das ruas do Rio. Em São Paulo, a circulação ficou 30% menor. E em Salvador, de cada 10 ônibus, 8 não saíram da garagem. Os passageiros de Belo Horizonte se revoltaram com a superlotação e queimaram pneus para fechar a pista. Se a gente pintar o mapa do país para indicar as capitais onde faltou o transporte, vai ver que pouquíssimos brasileiros não sofreram com o problema. Em Goiás, 46 mil estudantes ficaram sem aula porque os professores não conseguiram transporte. A Universidade Federal de Sergipe também fechou os portões, porque os alunos não conseguem chegar. Em São José dos Campos, não chegou nada para o casamento. Os noivos já avisaram os 200 convidados que vão adiar a festa. Eu me emociono porque, assim, não é um sonho só. É todo mundo que sonha junto com a gente. Em Fortaleza, os ônibus não ficaram sem combustível, mas piquetes de caminhoneiros impediram que algumas linhas fizessem todo o trajeto. E os passageiros tiveram que continuar a pé. É humilhante pra gente, a gente vai para trabalhar e não tem um transporte pra gente andar. Isso é uma esculhambação. Por conta dos outros, a gente paga a criança que não tem nada a ver. Isso é uma esculhambação, humilhação. A volta para casa também está sendo um sufoco. Com poucos ônibus circulando, as filas não diminuem de tamanho. A espera aqui nesse terminal no centro do Rio está chegando a quase 2 horas e já são 7 da noite. Não tem nem palavras, que a gente não sabe mais nem o que fazer com isso aqui, com essa situação. Cansado, todo mundo querendo voltar para casa. A gente se sente um ninguém, um Zé Ninguém. Agora à noite, a empresa que administra os ônibus expressos do Rio, o BRT, anunciou que pela primeira vez não vai ter circulação durante a madrugada. Em São Paulo, quem escolheu o metrô também enfrentou superlotação. A prefeitura da capital paulista declarou que comprou diesel para os ônibus rodarem até segunda-feira. E a agitação tradicional das cestas nos terminais rodoviários deu lugar a uma triste calmaria. Muitas viagens para rever a família, os amigos, não vão acontecer. Cancelado o embarque. Não tem busão nenhum rodando. Remarcar novamente. Não sabe para quando? Não sei para quando. A greve estrangulou a distribuição de mercadorias pelo país. Provocou o desaparecimento dos mais variados produtos e pôs em risco o funcionamento até de hospitais. O que vai para a mesa, para os hospitais, para a indústria, para o comércio, tudo parado nas estradas. A central de abastecimento do Rio de Janeiro hoje era a própria imagem do desabastecimento. Dos 600 caminhões que costumam passar por aqui todo dia, hoje só 30 apareceram. O lugar onde tem a maior concentração de frutas, verduras e legumes, a gente vê uma coisa inusitada, totalmente vazio, sem um produto que se possa comprar. Sem produto e sem trabalho. Nunca vi o mercado nas condições que está. Em 5 dias, alguns alimentos subiram até 300%. Na Serra Fluminense, o outro extremo. Produtos apodrecendo por falta de transporte para serem distribuídos. Diante de prateleiras vazias nos supermercados, o cardápio do almoço teve que ser adaptado. Está difícil. O que vem procurar não tem e o que tem está absurdamente caro. E para piorar, muitos consumidores decidiram comprar mais do que precisam para fazer estoque, o que só aumenta o risco de desabastecimento. Isso ajuda a acabar com os estoques mais cedo. Não correr, não estocar nada de que você de fato não precise urgentemente. Por isso, alguns supermercados do Rio limitaram a quantidade de itens que cada pessoa pode comprar. No Rio Grande do Sul, mesmo quem queria levar só o necessário, não achou. Os gaúchos tiveram dificuldade de encontrar batata e até carne.
Está bem escasso o tipo de carne ali, a gente já não tem muita escolha. Nesta churrascaria no Rio, vai faltar o prato principal. Hoje a carne que a gente tem aí para trabalhar só o almoço hoje, já para janta já não vai ter carne, para noite. Nas feiras de várias cidades, os produtos sumiram e os feirantes também. Em São Paulo, muitos não foram trabalhar porque não tinham o que vender. Faltam alimentos e gás para cozinhar. Nos pontos de venda da Paraíba, os botijões estão vazios. Dona Nite, que faz comida em casa para vender, apelou para o fogão a lenha. Vai ter de fazer na lenha, porque se não fizer vai comer cru, né? Remédios também estão retidos no caminho. Nesta farmácia em Araxá, Minas Gerais, a insulina acabou. E em 4 postos de saúde de Santos, litoral de São Paulo, já não tem mais nenhuma gota da vacina contra a gripe. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde suspendeu todas as cirurgias programadas até segunda-feira para poupar medicamentos e insumos. Só as de emergência estão mantidas. A mesma decisão foi tomada por este hospital em Lucas do Rio Verde, no interior de Mato Grosso. A vida de pacientes com doenças renais que precisam de hemodiálise também depende dos caminhões. O material para o tratamento que vem pelas estradas está parado no meio do caminho. Essa clínica só tem estoque até amanhã. Enquanto isso, uma medida de emergência foi adotada. A duração das sessões já foi reduzida. A empresa responsável pela clínica também distribui o material para atender metade dos pacientes de hemodiálise em todo o Brasil. Tentamos ajuda de escolta, tentamos passar para caminhões pequenos ou vans, as vans foram apedrejadas, então assim, está muito difícil a situação e é essencial para a vida desses pacientes manter o tratamento regular deles. Há 30 anos, Eduardo precisa dessa máquina para viver, mas agora ele não depende só dela. A minha angústia é realmente não ter o que fazer, né? O país todo está parado por causa da greve. Qual é o teu medo? O meu medo? Sei lá, morrer, né? A continuidade da paralisação dos caminhoneiros alimentou dentro do governo uma suspeita que começou tímida. A de que o que está havendo é um lockout, ou seja, empresas transportadoras estariam por trás dessa greve. Em qualquer estrada, a carga mais pesada que o caminhoneiro carrega é a carga de trabalho. A Lei do Caminhoneiro de 2015 prevê que, se houver acordo coletivo, a jornada pode chegar a 12 horas por dia, ou 72 horas semanais. Mas a lei prevê ainda muitas exceções, como a autorização para prolongar a jornada até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino final. Segundo especialistas, na prática, isso cria uma jornada ilimitada. O caminhoneiro vive num regime análogo de escravo. Ele trabalha em média 200 dias por ano fora de casa, dorme numa cabine minúscula, com um olho aberto e outro fechado, porque ele corre o risco do assalto. Então, é nesse grau de tensão nas estradas precárias do Brasil que esse profissional trabalha, e cada vez com menos condições de sobreviver. Um estudo da USP, divulgado em fevereiro, comprova a dificuldade de viver na estrada. 58% dos caminhoneiros trabalham com carteira assinada. 27% são autônomos, ou seja, percorrem as estradas dirigindo o próprio caminhão. 15% têm outros tipos de contrato. 43% trabalham mais do que as 44 horas semanais previstas em lei. 85% ganham entre 1 e 3 salários mínimos. Segundo números bem recentes de abril, os caminhões transportam mais de 60% da carga do país. Por isso, quando param, os caminhoneiros causam tanto impacto. Mas quando voltam a rodar, nem sempre têm os benefícios que esperam. Isso vai favorecer quem explora a mão de obra, porque essa redução de custos de pedágio de diesel não vai ser repassada para o caminhoneiro, para aquele que está transportando, e nem vão aumentar a remuneração do trabalhador. As transportadoras também sofrem com a alta do diesel. E várias reivindicações apresentadas ontem em Brasília têm como consequência a redução dos custos de transporte. Por isso, o governo suspeita que muitos dos caminhoneiros parados estejam seguindo ordens dos patrões. Seria o chamado lockout, que é proibido por lei. Eu diria que nós temos indícios de que existe uma, digamos assim, uma aliança, existe um acordo entre os caminhoneiros autônomos e as distribuidoras e transportadoras. Por que é que eu digo isso? Porque eles têm adotado posições comuns.
Um representante dos caminhoneiros negou que o movimento esteja ligado aos patrões. Eu diria para o ministro vir para a rua, então, e fazer uma pesquisa mais a fundo sobre isso. Nós somos caminhoneiros autônomos, não temos nenhum tipo de patronato, não temos sindicato. Seria bom do ministro verificar pessoalmente. Este vídeo foi gravado pelo prefeito da cidade mineira de Betim, Vitório Medioli. Ele declara o apoio à greve. Seria apenas uma declaração política se o prefeito não fosse também empresário do setor de transportes. O governo ele tem que entender, né? Se não entende com as boas, tem que entender com uma paralisação como essa, o que tem que ser feito. Os transtornos que está dando vai fazer cair a ficha nessas pessoas que não têm inteligência, não conhecem o que é a vida competitiva, não conhecem o que é sustentar uma empresa ou uma atividade econômica. Hoje de manhã, o repórter César Menezes entrevistou um caminhoneiro parado na rodovia Regis Bittencourt. Ele disse que estava cumprindo determinação da empresa. No momento que eu cheguei no bloqueio ali, né, comuniquei a empresa também, né, e me passaram que eu ficasse parado. A orientação deles foi para evitar algum confronto ou foi orientação para parar e ficar? Parar e esperar o resultado do movimento e sair só depois que acabar, né. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu hoje um procedimento para apurar as condutas irregulares na greve. As multas podem chegar a 2 bilhões de reais. A gravidade da crise pode ser medida pelas filas nos postos, pela ameaça de paralisação de tratamentos de saúde, pelas escolas que estão sem alunos, pelos prejuízos sentidos em todos os setores, mas também pelas manifestações públicas das autoridades. Em 2 momentos do dia, no início e no fim da tarde, o governo fez pronunciamentos com anúncios de medidas para normalizar a situação. O primeiro deles, na voz do presidente Michel Temer. Ele disse que autorizaria a atuação do Exército para a garantia da lei e da ordem até o dia 4 de junho. O dia começou com o setor de inteligência do Palácio do Planalto checando que a paralisação seguia firme mesmo depois do acordo com o governo. No meio da manhã, o ministro-chefe da Casa Civil ainda mostrou esperança de que os caminhoneiros começassem a desobstruir as rodovias. A nossa aposta é que o movimento vai sendo desmobilizado progressivamente. Agora, não sei se ele terá ou já terá normalidade total no final de semana. Nós acreditamos que o processo inicia hoje e aí o tempo é um tempo que é impossível prever agora com que tempo a gente terá a plena normalidade. À tarde, nada indicava que os grevistas iam desocupar as estradas. Depois de uma longa reunião dos ministros da Segurança, Defesa e Gabinete de Segurança Institucional, o governo decidiu endurecer com os caminhoneiros. O presidente Michel Temer saiu da reunião e fez um pronunciamento. Disse que atendeu a 12 reivindicações e que continuava aberto ao diálogo, mas que não poderia permitir que uma minoria radical do movimento continuasse a comandar a obstrução das estradas. Temer afirmou que os bloqueios prejudicam a população e anunciou que estava convocando as forças de segurança para liberar as rodovias. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação. Vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. O governo também foi ao Supremo alegando que a paralisação dos caminhoneiros é ilegal e conseguiu autorização para usar a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e, em alguns estados, a Polícia Militar para desobstruir as estradas.
O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, impôs multa de R$100 mil por hora às entidades e 10 mil por dia aos manifestantes que se recusarem a retirar o caminhão dos bloqueios. Alexandre de Moraes considerou que houve abuso no exercício dos direitos de reunião e greve por conta da obstrução do tráfego em rodovias e vias públicas, impedindo o abastecimento de combustíveis e outros insumos. O governo quer desocupar tudo, inclusive os acostamentos. As forças federais serão autorizadas a dirigir os caminhões caso os caminhoneiros não colaborem. Quem resistir poderá ser preso. O governo determinou a desocupação prioritária das rodovias que dão acesso aos aeroportos de Brasília, Recife, Porto Alegre, Confins e Congonhas. Os 27 governadores foram informados logo cedo das medidas tomadas pelo Palácio do Planalto. E um decreto de garantia da lei e da ordem para todo o território nacional foi assinado pelo presidente com validade até o dia 4 de junho para garantir o uso das Forças Armadas. O objetivo, repito, consta do decreto, é permitir o abastecimento da população. A forma de emprego é essa de garantia da lei e da ordem, de modo que essa situação se resolva com o mínimo de desgaste. O ministro da Segurança afirmou que uma outra medida pode ser usada pelo governo a qualquer momento: a edição de decreto de requisição de bens contra empresas que se recusarem a retomar o fornecimento de mercadorias. Esse decreto permite que o governo requisite meios de transporte dessas empresas e coloque motoristas das Forças Armadas, por exemplo, para normalizar o abastecimento no país. O ministro Jungmann anunciou também que a Polícia Federal está investigando 20 empresários sobre denúncias de que eles poderiam ter se associado para praticar crimes contra a organização do trabalho, a segurança dos meios de transporte e outros serviços. O chamado lockout é proibido por lei. A utilização pelos patrões, pelas distribuidoras, pelas transportadoras, pelas grandes empresas do movimento para buscar manter ou ampliar suas margens de lucro e deixando claro que isso caracteriza um lockout e que, ao contrário da greve, que é um direito constitucional do trabalhador para buscar melhorias de condições de vida, de trabalho e de salário, o lockout ele é uma ilegalidade. Primeiro, o atentado contra a segurança do serviço de utilidade pública, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Uma outra tipificação, paralisação do trabalho de interesse coletivo, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Terceira, atentado contra a segurança do transporte marítimo, fluvial ou aéreo, pena, reclusão de 1 a 5 anos com multa. Outra tipificação, atentado contra a liberdade do trabalho, artigo 208. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência. E, por último, 2 últimas tipificações que podem também ser capituladas aos patrões que estão explorando de uma maneira absolutamente insensível o sofrimento da população brasileira, mas também do movimento dos caminhoneiros, a questão da associação criminosa de 1 a 3 anos e a incitação ao crime de 3 a 6 meses de multa. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros, ABECAM, que não assinou o acordo com o governo, disse que está preocupada com a segurança dos caminhoneiros e pediu que eles retirem as interdições, os piquetes nas rodovias, mas que mantenham as manifestações de forma pacífica, sem obstrução das vias. A entidade fez um apelo para que todos os caminhoneiros respeitem o decreto presidencial. Medidas anunciadas para atender as reivindicações dos caminhoneiros estão no Congresso, mas nem parece. No Senado, o presidente Eunício Oliveira afirmou que a prioridade é votar um projeto que trata da política de fretes, mas hoje não teve nenhuma sessão de votação. No gabinete do presidente da Câmara, a movimentação era de técnicos de manutenção. O deputado Rodrigo Maia viajou para Maceió e retornou a Brasília no fim da tarde. Uma correção. Diferentemente do que nós mostramos agora há pouco aqui no Jornal Nacional, num mapa, em Curitiba não houve redução da frota de ônibus. A seguir, os prejuízos com a greve dos caminhoneiros nos diversos setores da economia. E como fica a Petrobras na disputa entre os grevistas e o governo.
As ações da Petrobras caíram pelo segundo dia seguido. Economistas dizem que os investidores ainda estão inseguros com a mudança no preço do diesel. 50 bilhões de reais foi o que a Petrobras perdeu em valor de mercado nos últimos 2 dias. Hoje de manhã, os papéis da empresa na Bolsa de Valores abriram em forte alta, mas perderam força ao longo do dia. As ações fecharam em queda. Este economista diz que o clima no mercado ainda é de desconfiança, mesmo com a garantia do governo de que vai ressarcir a Petrobras pelas variações do preço do petróleo no mercado internacional, como determina o estatuto da companhia. A estimativa é de um gasto de quase 5 bilhões de reais até o fim do ano. Eu acho que a posição que a Petrobras tomou é uma posição acertada. É importante que o governo faça esse ressarcimento. O ponto é que esse ressarcimento, ninguém sabe ao certo qual será o valor. A estimativa é que seja em torno de 4,9 bilhões de reais. Porém, a gente depende do preço do petróleo. Então, como é que o governo vai equacionar, da onde virá o dinheiro, isso é algo que a gente só vai saber daqui a alguns dias. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Tem dinheiro de investidores privados, mas é controlada pela União, que detém a maior parte das ações. Uma decisão como a de ontem sempre gera consequências importantes, porque mexe com o bolso dos investidores e também com as contas do governo, quer dizer, com o bolso do contribuinte. O Ministério Público Federal até moveu uma ação no fim do ano passado contra ex-conselheiros da Petrobras. Os procuradores afirmam que de 2011 a 2014, eles seguraram artificialmente os preços dos combustíveis para controlar a inflação. A defasagem, segundo o MPF, contribuiu para o endividamento da empresa a atingir os 400 bilhões de reais. Apesar da mudança no preço do diesel, o governo e a Petrobras reafirmaram que a atual política de preços não muda. Mas este especialista em petróleo diz que a decisão foi um retrocesso. Ele defende que, em vez de interferir no preço da Petrobras, o governo deveria suavizar os impactos do sobe e desce do mercado internacional por meio do imposto. Quando você tem num país, como é o caso do Brasil, uma política de preços onde existe uma quantidade grande de tributo, você tem que ter um imposto que você possa mexer com ele com grande facilidade, para que ele seja alto quando o preço do barril for baixo e ele seja baixo quando o preço do barril for alto. A paralisação dos caminhoneiros levou prejuízos para todos os setores da economia. Todos os dias, 260 mil pintinhos nascem nessa cooperativa no oeste do Paraná. Assim começa a cadeia de produção de um alimento muito importante, o frango, que passa por muitas etapas até chegar à mesa dos brasileiros. O país é o segundo maior produtor de frango do mundo. A fase seguinte seria ganhar peso nas granjas. Iriam para lá de caminhão, mas por causa da greve não chegaram e os incubatórios estão lotados. A falta de transporte também está mexendo com outra fase da produção. O abatedouro não recebeu as aves, como as do sítio do seu Ronaldo, por exemplo. Dentro de uma normalidade, os frangos hoje estariam se alimentando 16 horas por dia. Agora, com a restrição, apenas 3 horas. Então, a quebra, o ganho de peso nesses últimos dias é bastante baixo, apenas para manter o frango realmente vivo. Como o frango não chegou até a indústria, os frigoríficos pararam. Em todo o país, 152 estão sem funcionar e 220 mil trabalhadores em casa. O prejuízo é calculado pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Mais de R$1 bilhão no mercado interno e algo em torno de 225 milhões de dólares no mercado de exportação. 142 milhões de litros de leite não chegaram até a indústria. Uma quantidade imensa foi para o ralo ainda na fazenda. Um prejuízo de mais de 500 milhões de reais. As distribuidoras de combustíveis ainda não calcularam quanto o setor deixou de faturar, mas afirmam que o prejuízo já chegou à casa dos milhões. Toda a sociedade, né? Você pensar que desde criador de frango no Espírito Santo até uma termoelétrica no norte do país, todo mundo depende de transporte de combustível. A gente sabe que o prejuízo é enorme, mas a gente não consegue calcular ele ainda, não terminou. 40 fábricas de automóveis, caminhões e ônibus estão fechadas no país. Na segunda-feira, todas as montadoras do ABC em São Paulo vão parar por falta de peças, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos. Em 5 dias de greve, as frutas perdidas custaram mais de 300 milhões de reais e 40 mil toneladas de carnes deixaram de ser exportadas.
Os setores que começaram a sentir os efeitos dessa crise mais rapidamente são os de produtos perecíveis. Os prazos de validade são curtos, por isso os estoques são pequenos e acabam logo. Sem o produto, a venda cai. Isso tem um impacto forte nas contas, porque o consumo das famílias é um dos principais motores da economia brasileira. Quando você afeta esse consumo, imediatamente você vai ter um reflexo no PIB. Então, nós só vamos saber o prejuízo daqui a algumas semanas e meses. Mas uma coisa nós já podemos ter certeza, haverá um prejuízo muito significativo para o Brasil. O ministro da Fazenda classificou de extremamente graves as consequências das paralisações. Isso tem um impacto muito relevante na economia e na vida de todas as pessoas. Não é só uma questão de desabastecimento, de falta de combustível, de falta de comida, mas é também as empresas sem transportes não conseguem continuar com as suas atividades. Este outro economista ainda tem outra preocupação, o aumento da dívida pública brasileira, porque a redução dos tributos significa menos receita para o governo. Como é que vai fazer? Vamos parar de pagar dívida, vamos deixar a inflação voltar, não vamos atrasar salários e aposentadorias ano que vem. Quer dizer, vamos entender o seguinte, a gasolina, o óleo diesel, o petróleo ficou mais caro. O país vai pagar essa conta, né? O que está se discutindo é o setor caminhoneiro que não quer pagar a conta, que prefere que o resto da sociedade pague a conta por ele. Vamos ver então qual é a situação nesse momento em São Paulo. César Galvão, boa noite. Você está sobrevoando o Rodoanel, César Galvão. É isso mesmo, Renata. Boa noite. Nós sobrevoamos o Rodoanel, que é uma estrada que interliga outras 8 rodovias que cruzam a Grande São Paulo. E a paralisação aqui já dura 5 dias. A gente vê lá embaixo filas imensas de caminhões. Tem caminhões que estão parados aqui desde segunda, terça-feira. Ocupam o acostamento, a faixa do meio e uma fila tripla até neste momento. Poucos carros de passeio passam por aqui. A gente vê a praça de pedágio praticamente vazia. Até agora há pouco a Polícia Rodoviária do Estado também estava por aqui. Hoje, o governador do estado, Márcio França, determinou que a Polícia Rodoviária multe todos os veículos estacionados em fila dupla ou fazendo bloqueios na estrada. A multa por bloqueio passa dos R$ 17.600. E só por interromper a via, a multa é mais de R$ 5.800. Agora há pouco, 2 estradas que interligam a capital ao litoral paulista, a Anchieta e a Imigrantes, foram liberadas. Já a Regis Bittencourt, a rodovia federal, tem 7 pontos de bloqueio. E até agora há pouco, a situação era bastante complicada por lá também. Bonner e Renata. Anchieta e Imigrantes liberadas agora há pouco. Obrigada, César Galvão. Agora a gente vai voltar ao vivo para Brasília, porque a Giovana Teles tem as últimas informações sobre a greve dos caminhoneiros. Giovana. Olha, Bonner, uma informação do Ministério da Defesa é que agora há pouco decolaram 6 helicópteros da base de aviação do Exército em Taubaté e esses helicópteros vão vasculhar toda a rodovia Presidente Dutra e as áreas mais próximas à rodovia para ver como é que está a situação de interdição, de pontos de interdição. Em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, a Polícia Rodoviária Federal utilizou a força de choque para liberar a BR-116. E em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Força Nacional de Segurança já chegou e está se hospedando em um hotel no centro da cidade. O ministro da Defesa, General Silva e Luna, disse que as prioridades para a atuação das Forças Armadas são as refinarias e os aeroportos. Ele falou que essa ação começou essa tarde, logo que o presidente Michel Temer assinou o decreto de garantia da lei e da ordem. Bonner, Renata. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. O jornalismo da Globo, claro, segue acompanhando os desdobramentos das medidas do governo para acabar com a paralisação dos caminhoneiros. O Jornal da Globo é depois da supersérie Onde Nascem os Fortes. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.